Olá pessoal, hoje eu quero mostrar qual é o seu poder de influência usando os gestos e a linguagem não verbal. Mas antes disso, eu quero falar sobre uma outra coisa que é extremamente fundamental para se criar o alicerce de sustentação da sua personalidade hipnótica, que é a sua voz. Ou seja, como você vai criar uma voz naturalmente que tem maior poder de autoridade e influência. Então, você observar, muita gente no mundo tem aquela vozinha que sai do nariz, aquela vozinha assim. Tem aquelas pessoas que falam com aquela vozinha da garganta e tem as pessoas que soltam a voz lá de baixo, que é uma voz muito ressonante. Então, para aumentar o seu poder de influência, nada como saber falar com o diafragma. Então, faça um pequeno exercício nesse momento. Imagina que a sua voz está saindo dessa área do nariz. Agora, imagina que a sua voz está saindo dessa área da garganta. E agora, imagina que a sua voz está saindo dessa área do diafragma. Então, você vê a diferença entre a ressonância da voz e o poder de autoridade que ela cria quando você simplesmente usa o seu mecanismo natural para soltar o ar de forma a criar uma voz mais poderosa. Agora, sabendo disso, vamos para a parte que é... Quando a gente está conversando com alguém, o que a gente está fazendo é exatamente criar imagens na mente de uma pessoa. E essas imagens, as pessoas que têm o poder de criar uma linguagem clara, uma linguagem que brilha, uma linguagem concisa, têm maior facilidade de influenciar as outras pessoas, porque ela tem a capacidade de criar imagens na mente das pessoas. Agora, além de saber criar as imagens usando a sua linguagem, usando o que você fala, você tem que saber também usar os seus gestos de maneira a influenciar e harmonizar com o que você está falando nesse momento. Então, se você está falando uma coisa extraordinária, agora se você está falando uma coisa triste, agora se você está falando uma coisa para fixar, então essas são a diferença entre os gestos para aumentar o seu poder de influência. Então, quais são os gestos mais comuns usados que a gente pode observar? Primeiro, gestos fechados. As pessoas que fazem gesto fechado estão fechando para o mundo. Então, se você quiser influenciar, quiser mostrar confiança para o seu cliente, você tem que fazer gestos abertos, mostrando que você está de peito aberto porque daí vier. Agora, outra coisa fundamental você pode observar também políticos, que eles falam com gestos muito lentos. Então, os gestos deles naturalmente são lentos. Isso denota o quê? Quando você faz gestos lentos, você mostra para as pessoas que você está tendo maior controle desse momento, maior controle sobre o que você está fazendo. Então, as pessoas que falam fazendo gestos lentos, criam a ilusão na outra pessoa de que elas têm realmente maior controle sobre o que está acontecendo. Agora, se você for mostrar, por exemplo, entusiasmo, aí talvez seja melhor mostrar alguns gestos muito mais rápidos, ou seja, coisas que vão atrair e vão deixar o cliente num pensamento mais rápido. Então, essa é a diferença entre os gestos fechados, os gestos abertos, os gestos lentos, os gestos rápidos. Então, cada tipo de gesto vai criar um contexto. Então, a sua linguagem, o que você está falando, tem que estar de acordo com o contexto, não só visual, criando imagem na cabeça das pessoas, mas também o seu gesto tem que estar relacionado. Agora, outro gesto importante é o gesto de fixar a sua ideia. Então, toda vez que as pessoas apontam para baixo, fazem gestos para baixo, elas estão colocando uma semente. Então, se você quiser que o seu cliente grave o que você está falando, você faz gestos para baixo. Agora, se você quiser deixar isso para lá, você faz gestos soltando. Então, os gestos são extremamente importantes no poder de comunicação. Outra coisa muito interessante é o poder do gesto de redirecionar o seu pensamento. Porque se você for para lá ou se você for para cá, então a questão de apontar, quando você aponta para alguma coisa, ou seja, lembrem do Tio Sam. O Tio Sam era uma ferramenta americana para gerar persuasão, para fazer as pessoas entrarem no exército. Lembra como é que era a foto do Tio Sam? Um cara extremamente autoritário falando, você. Isso são gestos que demonstram autoridade e que está apontando para você, ou seja, você. Então, existem gestos para mostrar autoridade, gestos rápidos, gestos lentos, gestos para fixar, gestos fechados, gestos abertos. Então, tudo isso é o seu poder de comunicação. Agora, essa arte
de criar gestos que se relacionem com o que você está falando é uma coisa extremamente sensacional e que você só vai conseguir sentir, conseguir fazer colocando em prática. Não existe uma estratégia que eu vou escrever em um livro para explicar exatamente quais são os gestos que você tem que fazer. Cada pessoa tem uma forma de gestualizar a sua informação. E isso é fundamental, é de fundamental importância que você treine os seus gestos para aumentar o seu nível, o seu poder de influência, simplesmente praticando. O treinamento é fundamental, meus amigos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu tenho certeza que vão gostar também dos próximos, porque eu vou estar mostrando outra coisa fundamental, que é como criar a sua personalidade hipnótica. Ou seja, nós já temos aqui quais são as ferramentas gestuais que você pode usar para aumentar o seu poder nessa indústria e fixar a sua ideia na mente dos seus clientes. E no próximo vídeo nós estaremos mostrando também as questões sobre auto-hipnose e como gerar o comportamento que vai te definir como o maior poder de influência, o maior poder de persuasão entre as outras pessoas. Então agradeço muito o seu tempo e muito obrigado.